Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo, retornando com a nossa aula de geografia. Beleza, pessoal? Bom, nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre um aspecto muito importante da geografia, que é o nosso planeta, né? Principalmente quando dizemos respeito ao chão em que nós pisamos. O chão que nós pisamos, ele tem um nome e a gente vai aprender um pouco agora sobre ele. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, então nós temos aqui o início da nossa aula de geografia, dinâmica e estrutura da litosfera. Tudo bem? Bom, litosfera, em resumo, pessoal, só cortando aqui, nós temos lito, que é rochas, né? Então, lito de rochas, esfera é fera mesmo, né? Esfera é esfera de rochas, né? Ou seja, toda a estrutura de rochas do nosso planeta. Nas aulas de ciências, nós aprendemos que nós temos basicamente 3 camadas que que formam o nosso planeta, certo? Então, ele não é uma rocha sólida, uma bola rochosa sólida. Ele tem a sua parte, onde fica o núcleo, nós temos o manto e nós temos a crosta, tá? Então, a nossa querida litosfera, ela faz parte basicamente da crosta do nosso planeta, tá? Então, dentro do nosso planeta, nós temos a parte aonde nós temos uma grande quantidade de magma, né? Quantidade significativa de materiais mais pesados também. E quando vai subindo esses materiais, esses minerais vão ficando mais leves. Por exemplo, no núcleo do nosso planeta, nós temos basicamente níquel e ferro, tá? E conforme vai subindo, nós vamos encontrando bauxita, nós vamos encontrar manganês, nós vamos encontrar enfim, outros materiais que fazem parte de minerais que podem ser explorados pelo nosso território, tudo bem? Nosso planeta se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos, então o nosso planeta era basicamente uma bola grande de magma, tá? Então, uma bola grande que era o nosso planeta e não havia condições de colocarmos a pontinha do nosso pé em lugar nenhum. Era tudo muito quente, muito líquido, né? E só que com o tempo ele foi se resfriando, ele foi passando por um processo de resfriamento. Esse processo de resfriamento foi transformando aonde havia uma parte muito líquida e quente, ela se resfriando, ela foi se tornando um pouquinho mais sólida, se tornando mais sólida, mais sólida, mais sólida, ao ponto que essa rocha ela endureceu e recobriu todo o nosso planeta, tá? E ganhou o nome aí de litosfera, tá bom? Por isso que as partes internas, as camadas internas do nosso planeta ainda são de magma, tá? São quentes, né? Haja visto quando vemos vulcões entrando em erupção e expelindo aquela grande quantidade de magma, quem fica perto acaba se queimando, pessoal. Aquilo, né, derrete tudo que encontra pela frente, inclusive as rochas. Então, se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos, esse resfriamento foi transformando e moldando todo o relevo do nosso planeta, tudo bem? Dentro dessa categoria, dentro desse formato, nós vamos encontrar alguns recursos importantes, tá? Nós temos aí minerais como ferro, níquel, bauxita, ouro, carbono, enfim, pessoal, o nióbio, né, que está tão famoso no Brasil nos últimos tempos. Todos eles são materiais, são minérios, tá? São minerais, desculpa. Onde nós vamos encontrando esses recursos, tá? Onde são encontrados em alguns aspectos diferentes. Uns são encontrados em bacias sedimentares, outros são encontrados em crátons ou escudos cristalinos, enfim, ou dobramentos antigos. Então existem especificidades sobre esses recursos que posteriormente nós vamos discutir, tá bom? E também nós encontramos nessa dinâmica da estrutura algumas rochas, né? Nós temos aí rochas magmáticas, são derivadas do magma. Nós temos rochas sedimentares e rochas metamórficas. A gente vai discutir um pouco sobre elas agora. Bom, pessoal, então continuando aqui, nós temos as rochas magmáticas, tá? O que são as rochas magmáticas? Elas surgem após a solidificação do magma. Então, o magma ele é expelido para fora do interior do planeta.
quer seja por causa de um choque de placas, quer seja por causa de um evento vulcânico, né, de vulcanismo. Ele é expelido para fora e ele vai se expandindo, né, tomando conta de toda aquela área. Essa rocha, esse material, ele começa a se solidificar, se resfriar, se resfriar, se resfriar, se tornando basicamente uma rocha, tá? Bom, esse resfriamento ele pode acontecer de duas formas. De forma intrusiva, através do lento resfriamento, tá? E extrusivo, através do rápido resfriamento. Como assim? Quando esse material ele é expelido para fora e entra em contato com a atmosfera, com o ar, né, com a água, ele se solidifica de uma forma muito rápida, tá? Então ele empedra e se resfria, formando aí alguns materiais, como por exemplo o basalto, né? Aquele material que a gente usa para fazer estradas, né? Aquelas pedras, aqueles paralelepípedos. Nós temos também o basalto, ele é aquele material que serve para poder fazer pavimentação, pedra de construção, esse tipo de material. O granito, que é utilizado em construções de casas, edifícios, enfim, normalmente utilizado na construção civil. Bom, então também nós temos aqui as rochas sedimentares, que se formam após o processo de desgaste da rocha, de montanhas, morros, enfim. Esse material, essas rochas, elas vão se fragmentando devido a diversos fatores, como reações químicas devido à água e a ação de agentes exógenos, né? Esses agentes, eles vão decompondo, vão quebrando, fragmentando a rocha. Essa rocha, ela vai sendo levada por gravidade para pontos mais baixos e se acumulando nos pontos mais baixos. Isso nos pontos mais altos. Nos pontos mais baixos, nós temos também o processo de agentes externos. Nesse caso aí, os agentes externos são os rios, os mares, os ventos, enfim, que também vão decompondo a rocha, vão cortando ela e levando esse material para outros lugares. Esse material ele vai se acumulando nos pontos mais baixos, formando ali uma base sedimentar, ou seja, uma bacia sedimentar. Uma bacia de sedimentos, tá? Então, é uma plaquinha, nós temos uma plaquinha de rocha e outra plaquinha que cai por cima dela, e no meio desse material nós temos provavelmente algum material orgânico que vai caindo um por cima do outro e fazendo essa compressão, e ele vai se comprimindo, a rocha vai sendo comprimida, ao ponto que ela se solidifica, tá? Nas bacias sedimentares, por exemplo, fica mais fácil de nós estudarmos, por exemplo, a idade da Terra, o estudo geológico aí, para saber mais ou menos quanto o nosso planeta existe, né? Porque através desses sedimentos eles vão formando camadas, essas camadas elas têm períodos, eras geológicas, tá bom? Na bacia sedimentar, como eu disse, existe acúmulo de material orgânico também. E nós temos como exemplo desse material arenito, calcário, argila, o sal, tá? Sal de cozinha também resíduo de material de rocha sedimentar. E os combustíveis fósseis, né? Também as fontes de energia aí que servem para fazer o nosso mundo funcionar. Por exemplo, nós temos o petróleo nas bacias sedimentares. Nós temos o carvão mineral, que é utilizado nas indústrias para a produção de energia termoelétrica, tá? E também de gás natural, também utilizado como gás de cozinha e outros equipamentos, né? O carro, o GNV, enfim, diversos outros fins, tudo bem? Mas bacia sedimentar e a rocha sedimentar está ligada diretamente a combustíveis e a fontes de energia, beleza? Lembrando que são fontes de energia não renováveis e poluentes. E nós temos aí as rochas metamórficas, onde nós temos o processo onde uma rocha ela sofre uma transformação. Como assim uma transformação? A sua estrutura se rearranja, né? Se reorganiza. Por que isso acontece? Essas rochas, elas normalmente são rochas sedimentares e rochas magmáticas. Elas ficam comprimidas em pontos onde a pressão exercida sobre ela é muito grande e a temperatura é muito alta. Então a superfície ela vai pressionando, né, a litosfera, ela vai pressionando e ali nós temos o efeito do calor que vem do interior do planeta e esse calor vai transformando a estrutura dessa rocha ao ponto que ela muda, ela se transforma.
tá? Por isso rocha metamórfica, no termo de metamorfose, né? Mesmo efeito lá quando o Hulk sofre pressão, sofre, né, muita pressão, muita raiva, e ele se transforma, né? O Bruce Banner se transforma em Hulk. Mais ou menos a mesma coisa, beleza, galera? Então, deriva de rocha sedimentar e magmática. Nós temos como exemplos aí a ardósia e o mármore, que também é utilizado na construção civil, que é utilizado em diversos prédios e edifícios. Inclusive, nós temos o exemplo lá do Taj Mahal, lá na Índia, onde essa grande construção ela foi feita basicamente de mármore branco. Beleza, galera? Bom, nossa aula termina por agora. Nos próximos dias postaremos mais algum material para vocês. E por hoje é só. Tchau, tchau, galera. Fui.